Estamos chegando com a 7ª edição do podcast Vida de Rádio. Aqui você já sabe, você conhece um pouco mais sobre esses locutores, esses profissionais que atuam por trás dos microfones e que geralmente você conhece só a voz deles, conhece só o trabalho deles, mas às vezes nem relaciona a carreira, não conhece muito da história. Aqui no Vida de Rádio você passa a conhecer, a se aprofundar mais sobre a história desses profissionais da voz que diariamente ali sempre trazem pra gente entretenimento, notícia, esporte, informação, enfim, dos mais variados tipos de rádio, dos mais variados segmentos, você conhece sobre todos aqui no Vida de Rádio. E hoje não vai ser diferente. Trazemos uma entrevista super bacana com o locutor esportivo Luiz Carlos Silva, da 94 FM. Ele conta um pouco sobre seu começo de carreira, sobre sua passagem pela Rádio Globo e também qual é a grande diferença da locução falada, da locução convencional para a narração esportiva, que é outra dinâmica, é outra pegada. O Luiz Carlos vai contar um pouquinho aqui pra gente, beleza? Mais uma vez agradeço a você que tem acompanhado todas as edições do Vida de Rádio. Se você ainda não escutou os outros episódios do podcast, é só dar o play aqui na nossa lista que eu garanto que você vai gostar bastante. Então, sem mais delongas, curta bastante esse papo bem divertido que a gente teve com Luiz Carlos Silva, da 94 FM. E o nosso 7º convidado do podcast Vida de Rádio é o narrador esportivo Luiz Carlos Silva. Fala aí, Luiz Carlos, tudo bem? Grande Vitor, tudo bem? Maravilha, à sua disposição. Pode perguntar que eu respondo. Que beleza, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso trabalho, Luiz Carlos. Então vamos começar. Eu queria saber primeiro como você entrou no universo do rádio. É algo que você sempre quis fazer? É algo que surgiu de repente na sua vida? Como é que começou essa relação? Olha, Vitor, eu ainda bastante novo, meu pai era ferroviário, foi da Central do Brasil, e no interior de Minas, cidade de Ponte Nova, que tem grandes nomes, né, do rádio. Acho até que isso pode ter ajudado bastante também. Eu ouvia muito rádio, né? Eu engraxei sapato, eu trabalhei em farmácia carregando caixa de remédio na cabeça. Enfim, eu procurava fazer o meu dinheiro. Não havia tanta necessidade não, mas eu gostava de produzir o meu dinheirinho. E comprei um rádio, né? Um rádio de pilha muito bom, que tinha a famosa onda curta, né? Então eu ouvia rádios do interior de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, rádios de fora do Brasil, e comecei a me interessar muito por rádio. Fiz já aos 18 anos o serviço militar e tive o prazer de ter também fazendo comigo o Fernando Musso, e depois foi locutor da Rádio Cidade, MPB, FM, enfim, é um cara muito conhecido. E ele já trabalhava na rádio em Ponte Nova, a Rádio Sociedade de Ponte Nova. E um certo dia eu resolvi ir à rádio, criei coragem, fui lá e pedi uma chance para fazer um teste, mas não foi com o Mansur, não. Falei direto com o gerente da rádio. Ele olhou para mim e tal, papapá, falou, volta daqui uma semana. Eu voltei uma semana depois, fiz um teste lá de voz, foi legal, e ele falou, olha, vou colocar você no horário Alvorada Cabocla, aquela música sertaneja, música caipira, a verdadeira música caipira, né? Essa porcaria que hoje toca por aí, não. E daí eu comecei a carreira no rádio, e o Mansur também já trabalhando no rádio. Eu entrei no rádio assim, dessa forma, Vitor. Bem bacana, Luiz Carlos. E me diz uma coisa, por que a locução esportiva? Quando você começou a ver que o esporte era ali a sua praia, era o que você queria fazer? Eu ouvia, mesmo já trabalhando em rádio, eu acompanhava muito os campeonatos, né, de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente. O Fernando Mansur, na rádio, isso já na rádio de Ponte Nova, já trabalhando no horário da manhã, o Mansur me procurou e falou, olha, estou montando uma equipe de esportes, eu queria convidar você para ser o repórter de campo. Nós vamos cobrir o campeonato regional com times aqui das cidades próximas da Ponte Nova. Eu disse logo de cara para ele, não tenho interesse, não quero isso.
Ele, não, pensa bem, vamos lá, tal, tanto, insistir que ele me convenceu. Eu passei a fazer reportagem de campo. O Mansur era o narrador e eu fazia reportagem de campo. E pouco tempo depois, o Mansur fez um teste na Rádio Nacional, mais de 600 candidatos, ele foi aprovado em primeiro lugar. E ele veio para o Rio de Janeiro, depois foi para a JB, eu continuei lá, eu repórter de campo. Um belo dia, eu estava participando de um jogo, um clássico da cidade, e o narrador, que era Dilson Gabriel, um cara inteligentíssimo, também trabalhar na antiga TV Tupi, depois ele voltou para Minas, um cara extraordinário também, ele era o narrador. E ele estava realmente torcendo para um determinado time da cidade. E a torcida adversária começou a criar muita confusão com ele, dizendo que subiria na cabine, que estaria ali. Quer dizer, um bafafá tremendo. Ele pensou, quando deu o jogo, ele falou, eu vou chamar a polícia. Ele não voltou até hoje. E o operador da rádio virou-se e falou assim, pega o microfone e transmite o jogo, não tem outro, tem que ser você. Aí eu falei, bom, vamos lá. Eu peguei o microfone e comecei a transmitir o jogo, fiz o segundo tempo todo, parece que foi razoável, e a partir daí eu continuei narrando os jogos na Rádio Ponte Nova, porque eu passei então a ser o verdadeiro narrador. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, eu comecei a gostar muito de transmitir jogos, né, de futebol. Enfim, eu comecei a narrar exatamente dessa forma. Depois eu vim para o Rio em 77, Rádio Federal, na Rua da Conceição, em Niterói, que é a do grupo o Bloco, né, da Manchete, mas era Rádio Federal ainda o nome, depois virou Rádio. Eu fiquei porque com um ano, mais ou menos de um ano, o José Silvério, que era coordenador da equipe da Rádio Nacional, me fez um convite, eu fiz um na Rádio Nacional e fui contratado pela Nacional. Aí sim que eu passei a trabalhar numa emissora de porte, de nome, né, conhecida no Brasil todo, até fora do Brasil, aí que eu dei uma alavancada boa nessa história de locutor esportivo. Talvez entre os locutores que estão aí, né, que a gente conhece, foi o início de carreira mais curioso de todos eles, não é, Luiz Carlos? Com certeza, foi realmente bastante curioso, né? Porque quando o Mansur fez o primeiro nome, imediatamente eu não quis, né? Mas quis o destino que eu aceitasse depois e fui pegando gosto, né? Vendo aquela movimentação toda, chegar no estádio. E era muito engraçado, né? Porque nós fazíamos uma pré-hora rádio do interior com poucos recursos. Nós levávamos uma lista com três músicas, né, para colocar o torcedor, e o torcedor pedia música. Mas antes eu combinava com o cara que eu ia entrevistar, por favor, essa aqui, porque essas outras duas nós não temos lá no momento. Então, era tudo combinado. Era tudo combinadinho, funcionava, era legal. Um detalhe também que eu quero acrescentar é que, então, depois que eu passei a narrar, um dia o Zé Cunha estava lá no estádio vendo o jogo e ele estava ouvindo. Aí ele subiu a cabine e virou-se bem e falou assim, bicho, com aquela gíria mais antiga, né? Bicho, você é muito bom, você é espetacular, você narra muito. Eu vou levar você para o Rio, você vai comigo. Ganha um cara muito empolgado. Eu falei, tá bom, muito obrigado, tá ótimo, não sei o quê, pererê, parará. Nesse período todo aí, eu cheguei a fazer um teste na Rádio Guarani em Belo Horizonte, que era a rádio mais forte da época, que era dos diários e emissoras associadas. Agora era uma potência no futebol em Belo Horizonte, mas eu não queria trabalhar lá. Eu fui exatamente e teve um concurso para locutor esportivo com mais de 100 e tantos candidatos. Eu fiquei em segundo lugar. Eles deram preferência para um narrador de Uberaba ou Uberlândia, que já era da empresa, ele já era do grupo. Então, claro, ele levou vantagem. Mas foi bom, foi legal. E muito legal mesmo, porque o meu caminho já estava marcado, que era o rádio do Rio de Janeiro. Mas a Cunha também foi fundamental.
pela maneira como ele me incentivou, né, para poder seguir na carreira. Aí Zé Cunha ainda disse: você vai ver que esse mundo é um mundo extraordinário, um mundo espetacular, feito é ótimo. Então, o Cunha também foi muito importante. Com certeza. E aqui no Rio de Janeiro, como é que você vivenciou esse mercado, vivencia até hoje? Mas desde a sua chegada, assim, aqui no Rio, quais foram os momentos, assim, que vão ficar para sempre na sua memória? Olha, eu passei momentos, né, difíceis em razão do salário pequeno, muito curto. Eu, assim que cheguei ao Rio, olha só a coincidência, eu fiquei morando numa pensão atrás da Rádio Nacional. Essa pensão que existe até hoje lá, né? Aquilo ali é um casario, né, bem antigo, aquele aí eu acho que é tombado, mas eu fiquei morando durante quase um ano, exatamente atrás do prédio da Rádio Nacional. Eu tinha que pegar a barca para trabalhar em Niterói, o dinheiro era curto, não tinha, então era tudo com muita dificuldade. Eu ganhava o equivalente a um salário mínimo, e transporte para lá, transporte para cá, almoço, jantar, a coisa era muito difícil, era muito complicada. Teve um dia que eu terminei o trabalho na Rádio Federal e eu tinha dinheiro para atravessar de barca só, nada mais do que isso, e para um ônibus, pegar um ônibus na Praça 15, porque eu já tinha planejado, que eu faria o seguinte: eu ia atravessar para o Rio de Janeiro, pegar a barca, pegaria um ônibus na Praça 15 e desceria no Leblon. E no Leblon eu ia bater lá na porta da casa do Zé Cunha para poder filar a boia lá. E foi exatamente o que eu fiz. Paguei a barca, usei o restante do dinheiro para pagar o ônibus e desci na rua Carlos Góes, no Leblon. Cheguei lá, era uma casa, bati, tinha um corredorzinho, toquei a campainha e ninguém atendia. Chegou um cara, um garoto lá, parece que estava vindo da praia, chinelinho, bermuda, virou-se para mim e falou assim: você está querendo falar com quem? Eu falei: eu estou querendo falar com o Zé Cunha. Ele falou: Zé Cunha foi para São Paulo. Pô, eu levei aquele choque quando ele falou que o cara tinha ido para São Paulo. Eu olhei assim para o alto, pensei e falei: agora não tem saída. Não tem dinheiro para voltar de ônibus, não tem dinheiro para comer um sanduíche. Eu vou descendo a pé, vou pegar aqui Ipanema, Copacabana e vou para a Praça Mauá e vou ver o que acontece. E já estava preparado para isso. Eis que, de repente, aparece Zé Cunha com o Carlos Alberto Luna, que era um produtor da TVE. Quando eu vi o Zé Cunha, eu falei: sério que você tinha? O que você quer? Eu falei: quero almoçar. Vamos preparar uma comida gostosa, agora foi a minha salvação, entendeu? Então, depois foi clareando, foi melhorando quando eu passei para a Rádio Nacional, né? Eu passei a ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava na Rádio Federal, então ali a coisa começou a melhorar, comecei a respirar melhor, mas é duro, é difícil, mas vale a pena, vale o trabalho, vale a luta. E depois da Nacional, fiquei na Nacional mais ou menos 2 anos e meio, quando recebi um convite da Rádio Globo por intermédio do Edson Mauro, que me ligou um dia pedindo para almoçar com ele, que o Valdir Amaral tinha um convite para me fazer. Eu acabei indo para a Rádio Globo em 1981, eu fui para a Rádio Globo. Assim, o Valdir Amaral é um caçador de talentos realmente. O último episódio do Vida de Rádio, eu entrevistei o Gilson Ricardo, e ele também foi descoberto pelo Valdir Amaral. O Gilson de Petrópolis, né? O Valdir tinha casa em Petrópolis, mas o Gilson é um talento do rádio, né? É um cara que comunica fácil. O Gilson é uma figuraça, inclusive eu tenho um ótimo relacionamento com ele, andei participando lá, ele sempre me convidou para ir ao programa dele na Tupi, né? Aquele debate de meio-dia, e você não vem, você não aceita. Não, Gilson, eu vou, e acabei indo lá algumas vezes, sempre que ele pede. Agora está um pouco mais difícil pelo trabalho que a gente está tocando lá na Rádio 94 FM, mas Gilson também foi o Edson Mauro, o Valdir, que foi o Valdir que mandou buscar lá em Alagoas, o Gilson Ricardo, o próprio Edson Mauro, foi contratação feita pelo Valdir Amaral. Valdir era um chefe espetacular, um chefe extraordinário, né? Valdir era uma figuraça. Eu me lembro
quando ele chegou para mim e falou assim, ele falava assim, Luiz Carlos, você vai fazer a sua primeira transmissão internacional Fórmula 1. Eu falei, poxa, você vai para a Holanda. Aí eu me preparei para fazer Fórmula 1, o rádio era muito forte, né? Eu fazia Fórmula 1, a Eldorado, que era do Sistema Globo de Rádio, a Excelsior de São Paulo, tudo no mesmo grupo e fazendo no local, né? Acompanhando a Fórmula 1 toda, todo o trajeto da Fórmula 1, toda a programação. E aí quando eu voltei, uma semana depois o Valdir falou assim, ó, muito bom o trabalho. Ó, se tiver com dólar aí, eu troco. Valdir era uma figura. Valdir Amaral. Com certeza, grande nome, é histórico, né? Não tem como falar de rádio sem falar de Valdir Amaral. Agora me conta essa sua passagem pela Fórmula 1. Eu também tenho outro trabalho que é o Vida na Pista, que é o nosso outro podcast aqui do canal do Dávila. Então, fazendo aqui um Vida de Rádio com um parênteses para Vida na Pista, como é que foi essa sua passagem pelo circo da Fórmula 1, convivência com os pilotos? Como é que era isso? Olha, era um negócio, né, a Fórmula 1, quem tem oportunidade, não teve ainda, deve ir, porque vale a pena. Como a gente tinha uma credencial, né, que ela permitia você circular pelos boxes e acompanhar, olhar o trabalho das equipes, era um negócio muito emocionante, é um espetáculo. Aquilo é um mundo, é um outro mundo, né, um outro mundo. Enfim, vale muito a pena. O primeiro grande prêmio que eu fiz, eu me recordo, eu não esqueço, porque foi o grande prêmio de 82 na Holanda, no circuito de Zandvoort. E neste grande prêmio, o Ayrton Senna disputou a última prova dele na Fórmula 3. E o nosso comentarista era o Henrique Cardão, um comentarista português. E eu não tenho como esquecer isso. Ele virou-se para mim e falou assim, garoto, vais ver o futuro maior piloto da história do automobilismo no Brasil, Ayrton Senna. E eu fiquei acompanhando as 4 últimas voltas, né? E na última volta, quando o Senna levou a bandeirada, que ele ergueu o braço, cara, eu fiquei arrepiado. Eu fiquei emocionado porque eu cheguei a chorar vendo Ayrton Senna. E isso antes de começar o grande prêmio principal, no qual o Emerson Fittipaldi estava participando, né? E nesse grande prêmio, eu não sei se foi neste ou no outro da Inglaterra, em Brands Hatch, que terminou o grande prêmio. E eu estava conversando com algumas pessoas da TV Globo e estava o Galvão Bueno. O Galvão virou-se para mim e falou, você está indo para onde? Eu falei, eu vou voltar para o centro de Londres. Não, você não vai não. Tem um aniversário. Eu não me lembro se era aniversário do Galvão ou do Emerson Fittipaldi. Que figura maravilhosa, que cara espetacular o Emerson Fittipaldi. Olha, foi uma tarde assim, noite linda, maravilhosa, de muito aprendizado, entendeu? Então, guardei muito isso foi muito marcante para mim da Fórmula 1. E eu tenho áudio de 3 corridas, inclusive aqui, arquivados, né? Tem um tem um da França, de Jean Prenoir, porque na época era o Grande Prêmio da Suíça, que estava sendo disputado na França. Houve um grande prêmio na Suíça, que houve um acidente onde morreram acho que 4 ou 5 pessoas, né? E os suíços proibiram a Fórmula 1 lá. Verdade. Então eles transferiram para a França e foi disputado em Dijon Prenoir. Então, é muito legal, né? Um outro mundo. É você sair do futebol, que é isso que a gente sabe, é um esporte completamente diferente. Fórmula 1 era um esporte milionário, até hoje né? Essa que é a verdade, né? E de João Prenoir 82, que, se não me falha a memória, foi a única vitória do Keke Rosberg, que foi o campeão daquela temporada, vencendo uma única corrida, se eu não me engano, não foi? Isso aí, essas datas assim, eu juro para você que isso eu não guardo não, entendeu? Agora, eu aproveitava e comprava e ganhava, porque você tinha muito brinde, né? Caneta, enfim, chaveiro, você passava nos boxes assim, os caras te davam sacolas e mais sacolas, saía abarrotado com
um outro mundo, como a gente está dizendo, né? Corre muito dinheiro, patrocínios, né, fantásticos, né, bilhardários, milionários, corre muita grana. É um esporte realmente espetacular. É uma festa, né? É uma verdadeira festa a Fórmula 1, essa que é a verdade. Sim, vai além da corrida, é todo o glamour do ambiente da Fórmula 1, os pilotos, Todo grid glamour. girls, patrocinadores. Na Exatamente. época, a indústria era um grande investidor da Fórmula 1 e corria muito dinheiro. Se naquela época já corria muito dinheiro, imagina hoje em dia, né? Pô, imagina hoje, né? Hoje talvez até muito mais, né? É uma pena que a gente hoje não tenha aí um piloto aí de ponta, mas é assim mesmo, isso é cíclico, né? Daqui a pouco estoura aí um piloto aí, tem um garoto aí que é filho do presidente do Atlético Mineiro, dizem que é um bom piloto, mas tem que dar tempo, tem que esperar, tá muito cedo ainda para dizer se o cara é fera realmente. Com certeza. E nessa jornada na Fórmula 1 foi até que ano? Eu fiz acho que 5 ou 6 grandes prêmios, né? Porque depois passaram a dividir, Rádio Eldorado fazia um, São Paulo fazia outro, e com o tempo foi diminuindo um pouco, né? As coisas começaram a ficar mais difíceis. O rádio passou a diminuir o seu investimento, e aí realmente houve uma queda aí considerável nessas transmissões internacionais, né? Que a Rádio Globo, o Valdir Amaral dizia, campeã de transmissões internacionais. Ela fazia Fórmula 1, ela fazia basquete, esses campeonatos aí pela América Latina de basquete, ela mandava equipe para cobrir, fazia grandes jogos de futsal, vôlei, enfim, o Sistema Globo dava um banho, né? O Zé Carlos Araújo tentou acompanhar, mas ele não tinha, né, o poderio financeiro da Globo, mas o Zé Carlos era guerreiro. Na medida do possível, ele tentava competir com a Globo, fazendo também alguns esportes aí, porque a guerra passou a ser, na época, da Rádio Globo com a Rádio Nacional, com aquela equipe fantástica que o Zé Carlos levou para a Rádio Nacional. É isso aí. E lembrando essa questão do investimento, olha só, as rádios mandavam equipe para acompanhar presencialmente o GP, as televisões, e hoje em dia o Brasil acho que não manda mais equipe para o exterior para fazer corrida, nem mesmo a TV Globo, né? Para a gente ver como mudou a dinâmica. Mudou completamente a dinâmica, né? E por outro lado, a tecnologia, né? Hoje, o que você ganhou, né? Com a internet e a tecnologia muito mais avançada, você, na época, por exemplo, que eu ia fazer transmissão de futebol, por exemplo, no mínimo 3, narrador, comentarista, repórter e o técnico de som. O técnico de som levava 2 maletas, né, 2 malas grandes, microfone, chure para amplificar o som, fone de ouvido, fio, cabo, quer dizer, era um negócio assim monstruoso. E hoje não existe rigorosamente nenhuma necessidade desse tipo de equipamento. Hoje você chega numa cabine, você instala um aparelhinho pequenininho, é uma linha digital, né, fibra ótica, o repórter no campo é microfone sem fio e pronto, acabou. Você faz transmissão de qualquer lugar do mundo, né? Você pega um celular hoje, vou fazer uma transmissão do Japão para o Rio de Janeiro. Você vai lá, se tiver que pagar direitos isso aí, você paga os direitos para a transmissão, mas com um celular você consegue fazer uma transmissão de qualquer esporte sem necessidade de grandes equipamentos. Então houve uma mudança muito grande. Então isso aí também ajudou um pouco, ajudou e atrapalhou, né? Diminuiu, porque hoje, por exemplo, raramente você vê uma transmissão para o Rio de Janeiro com uma equipe fora, né, fazendo de Porto Alegre, Belo Horizonte, só o narrador principal que geralmente vai para o local. E a Fórmula 1 também passou a ser assim, a imagem e o narrador e comentarista, geralmente, às vezes, o repórter, aí sim fica o repórter no local, como a TV Globo faz. O repórter da Fórmula 1 está lá no local da corrida e o narrador e o comentarista fazem daqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo, geralmente é dessa forma. Agora, saindo da Fórmula 1 e voltando aqui para o futebol, quais foram as suas transmissões lá na Globo, principalmente, que mais marcaram assim a sua carreira?
Olha, eu tenho várias transmissões, né? Mas eu vou falar basicamente duas, que foi a minha estreia, quando eu fui da Nacional para lá. Eu estreiei num jogo Botafogo e Santos, na Vila Belmiro. Quer dizer, transmitir o jogo do Santos já é algo fantástico, né? Que Botafogo e Santos já fizeram os maiores clássicos da história do futebol pelos nomes que os dois times tiveram. Então foi marcante a minha estreia, porque foi um jogo na Vila Belmiro, a famosa Vila do Rei Pelé, e um jogo contra o Botafogo e Santos. Outro jogo também que marcou bastante, que acabou sobrando para mim, que foi em Juiz de Fora, um jogo do Flamengo contra o Fluminense, um Fla-Flu em Juiz de Fora, e neste jogo eu tive a oportunidade de narrar pela Rádio Globo o último gol do Zico vestindo a camisa do Flamengo. E foi tão marcante que o Zico já há algum tempo pediu autorização para que ele pudesse usar este gol na página dele. E eu assinei, autorizei e falei sem problema nenhum. Então são dois jogos que foram muito marcantes, entendeu? A estreia na Rádio Globo e esse jogo aí do Zico também foi muito legal. E atualmente você está num desafio, de certa forma, novo, né? Começou o ano passado, que é a 94 FM, coordenar essa equipe esportiva da 94 FM. Como é que está sendo desempenhar esse trabalho lá na rádio? A nossa função hoje no rádio, né? A 94 eu tive já uma outra passagem lá, porque como era uma rádio do governo, então muda o governo, geralmente muda tudo, né? A filosofia da rádio passa a ser outra. Eu cheguei a fazer um trabalho lá, quem me convidou foi o Jorge Guilherme. Jorge Guilherme foi praticamente o homem que foi quem idealizou a Rádio CBN, o formato da Rádio CBN. Foi todo preparado por ele e depois ele saiu de lá e ele acabou caindo lá na Rádio 94, né? Ele trabalhou durante muito tempo também na TV Globo, Jornal Nacional, então o cara é extremamente experiente. Ele me convidou, fiz lá um trabalho. Essa atual equipe agora, né, neste governo, está lá o Rafael França, que é neto do Luiz de França, que foi comunicador da Rádio Globo, e a diretora-presidente, que é a Cristiane Almeida, que é apaixonada por rádio. Eles estiveram lá na nossa empresa de marketing. Eu tenho uma empresa de marketing esportivo, sou sócio, né, da empresa, ela não é só minha. E eles foram lá implorar, pelo amor de Deus, eu não estava querendo muito não, mas me dobraram. E a rádio tem uma estrutura muito boa, tem muita gente lá que conhece bastante de rádio. E formatamos a equipe, o Mazella está lá comigo, o Carlos Borges também, que saiu da Nacional, o colocamos na equipe também. E a garotada, e dando espaço para a garotada. Ontem, por exemplo, no reinício de Campeonato Carioca, colocamos 2 garotos para poder transmitirem o jogo do Flamengo e domingo um outro garoto também. Enquanto estivemos nesse período aí de pandemia, estamos aproveitando para soltar essa garotada aí. A equipe está boa, a equipe está legal, está dando resultado, a rádio tem bom som, está indo bem, o trabalho está legal. Bem bacana. E conta pra mim uma coisa, a técnica para você fazer a locução esportiva é muito diferente da técnica para o rádio falado, para o rádio normal, vamos dizer assim. Como é que você faz para adaptar essa técnica? Como é que vira essa chave? Ou já é algo natural? Porque é bem diferente, né, a voz. Exatamente. A turma do meio, né, quem é narrador, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você vê ex-jogador comentarista, analista de futebol, você vê ex-técnico virar comentarista, às vezes você até vê um ex-jogador querendo ser repórter. Mas eu desconheço, eu não conheço nenhum ex-jogador, nenhum ex-técnico que seja narrador, que seja locutor esportivo. Pode até ter, mas é raro. Narrar futebol não é fácil, mas também não é difícil, é um dom. Existe uma técnica e você vê que elas são muito parecidas, né? Tem narrador que narra mais rápido, tem narrador que gosta de cadenciar mais o jogo, é o estilo Valdir Amaral, o próprio Cury, que era um pouco mais acelerado, mas o Cury também era mais cadenciado. A gente sempre comentou isso, os narradores do rádio esportivo em São Paulo,
O Luiz Roberto, que é hoje titular da TV Globo, por exemplo, a origem dele foi Rádio Globo. Você vê que há uma diferença no cara que fez rádio e faz televisão. Você nota pela transmissão dele. Luiz Roberto, o próprio Galvão Bueno foi locutor em rádio, o Villani hoje também está aí, locutor da Rádio Globo. Então tem técnicas diferentes, né? O jogo também tem uma influência muito grande. Você vai transmitir um jogo considerado médio, razoável, você pode transformar aquilo ali num grande jogo. Agora, você pega para transmitir um Fla-Flu, por exemplo, você já começa a viver aquele jogo 2 dias antes, você já não é? Então, depende muito do espetáculo, depende muito do jogo. A técnica de narração tem alguns segredos, né? Eu, por exemplo, o Jorge Cury dizia para mim: meu filho, presta atenção, no jogo o artista é a bola e os jogadores também. O narrador, ele transmite o espetáculo. Então, ele pensava dessa forma, né? O Jorge Cury, por exemplo, não criava muitas frases, diferente do Valdir. Valdir tem peixe na rede, cantava a música do Simonal, até vestia azul, minha sorte então mudou, nossa patota. O Valdir era mais criativo do que o Cury. Né? Então são estilos diferentes de narradores. Eu gosto de criar algumas coisinhas também, mas eu gosto mais de pau na máquina, pau na bola, transmitir o jogo, dar emoção. O que o narrador tem que aprender, por exemplo, uma saída de bola com o goleiro para a defesa, o ritmo é Por quê? O jogo está começando, está começando a ser construída uma jogada. Chegou no meio-campo, se a jogada crescer e o time partir para cima, você dá uma acelerada na transmissão, porque aí vem emoção, né? O cara vai ao fundo, preparou, vai cruzar, aí é com o narrador, né? O narrador é quem ele vai sentindo, ele é o termômetro para a transmissão, né? E os jogadores em campo é que vão passando isso, os artistas da bola lá que vão passando, né? De que forma ele vai narrar esse jogo. Basicamente é mais ou menos isso. Chamou atenção quando você falou que lá na sua equipe da 94 vocês têm dado muita chance para os jovens. E aqui no Vida de Rádio eu gosto muito de perguntar para a galera como anda o mercado de trabalho, porque eu conheço muita galera jovem, boa, que está começando agora, mas que não sabe como entrar nesse mercado. Qual é a dica que você dá para essa galera? A dica que eu dou primeiro, você tem que ter coragem, acreditar, aparecer, ligar, pedir para falar com quem decide, porque se ficar na retaguarda sempre, né, hoje pega o currículo, liga, fala, eu vou mandar um currículo para ir. Então tem que apostar, tem que acreditar, não pode ter receio, não pode ficar camuflado não, tem que botar a cara a tapa, né? O ideal é ser mala mesmo, o cara ser mala, chega, liga para a rádio, poxa, eu queria fazer uma visita aí, eu gosto muito e tal. Faz isso com a Tupi, com a Globo, CBN, com a Rádio 94. Chegar lá, começa a ver o pessoal, olhar. E a gente tem que renovar, né? Tem que renovar o rádio. Hoje, o rádio não é mais o que era, eu digo financeiramente, né? O país atravessa uma crise, já atravessava uma crise braba, tremenda. Vem pandemia, essa coisa louca aí. Né? Então, vai ser muito mais difícil. Mas mesmo assim, tem que acreditar, tem que apostar. Então, essa meninada aí, quem estiver ouvindo, eu gostaria de fazer um teste, liga, faz contato, procura. Tem que marcar presença, tem que mostrar a cara, entendeu, Vitor? Com certeza, Luiz Carlos. A gente está se aproximando do final do episódio número 7 do Vida de Rádio. Mais uma vez agradeço muito ao Luiz Carlos, que você abriu espaço na sua agenda para trocar essa ideia aqui conosco sobre rádio. Também quero agradecer muito ao Ciro Neves, lá da 94, também da Tupi, que ajudou essa entrevista a acontecer, um grande amigo, Ciro Neves. E para encerrar, Luiz Carlos, como é que faz para a gente ouvir você lá na 94? Você falou aí, né, no Ciro Neves. Ciro Neves é outro que é um belíssimo narrador, né? Sim, sim. Conhece tudo de rádio, é homem de rádio. Ele é homem de rádio. Eu gosto muito de falar isso, porque o que está acontecendo hoje com o Sistema Globo de Rádio, lamentavelmente, isso aí foi o Luiz Mendes. Houve uma reunião na Rádio Globo
e anunciaram todas as mudanças que aconteceriam. E quem anunciou foi um cara muito inteligente, mas que foi do jornal para lá, do Jornal Globo para lá, não sabia nada de rádio. Então, quando ele anunciou as mudanças absurdas, o Luiz Mendes, grande botafoguense, levantou o dedo e disse: eu posso falar? O cara falou: claro, Mendes. Ele falou assim: vamos aproveitar e marcar já o dia do enterro e o dia da missa de sétimo dia, porque vocês estão acabando de enterrar a Rádio Globo, estão matando a Rádio Globo. E não deu outra, entendeu? Então, é basicamente isso aí. Então, tem que ser de rádio, né? O ideal é que seja de rádio. Quem é de jornal, de jornal. Não que o cara de jornal não possa falar em rádio, não é isso. Mas você não pode colocar para dirigir um carro de Fórmula 1 um cara que está acostumado a dirigir uma carroça. Não vai dar certo, né? Convenhamos, não vai dar certo, viu, Vitor? É verdade. Você tinha feito a outra pergunta, eu não me lembro. Não, eu ia te pedir para falar como faz para escutar você lá na 94. 94 FM, sintonia da 94,1 FM, né? Tá lá no dial, ela fica CBN mais para baixo, depois vai subindo ali, tem Tupi, falando de rádio que está em futebol, Tupi, Globo, e também a internet, né? As redes aí que estão aí retransmitindo o nosso som. Então, é fácil. E se alguém quiser ir lá visitar e tal, pode ligar para lá, fala lá com o pessoal lá que atende no dia a dia lá, para poder fazer uma visita lá na rádio. Todos serão recebidos com muito prazer. Eu não fico na rádio, tá? Eu não fico lá, eu vou lá raramente. Eu geralmente, quando tem jogo que eu quero transmitir, eu vou para o Maracanã, ou São Januário, ou Engenhão do Botafogo. É basicamente isso. Mas temos lá a nossa equipe toda pronta ela para receber e mostrar como é a rádio. Então, não é difícil. E aí, o que achou da nossa conversa com o Luiz Carlos Silva? Manda seu feedback, manda sua opinião. O Canal do Dávila está presente nas redes sociais, é tudo @Canal do Dávila. Eu peço desculpas pela qualidade do áudio estar longe do ideal. As entrevistas nesse período de isolamento social estão sendo feitas por telefone. E a gente segue trabalhando para cada vez mais poder entregar a melhor qualidade, o melhor conteúdo para você, beleza? O Vida de Rádio volta na próxima quinta-feira com uma edição totalmente inédita. E lembrando que segunda-feira tem o nosso outro podcast do Canal do Dávila, que é o Vida na Pista, falando sobre automobilismo em geral e trazendo também uma pegada bem histórica, que eu garanto que se você gosta de corrida de carro, vai adorar ouvir. Um forte abraço pra você e até a próxima!